É um prazer em Cristo poder estar sempre aqui. Eu já conheço muitos irmãos, há muitos anos que a gente vem aqui pregar a palavra, vender livro, vir em oração em casa de pessoas, visitar amigos, festa da comunidade. É uma comunidade que a gente aprendeu a amar. Principalmente tem um padre que foi padre aqui há muitos anos, a Milu sabe disso, eu gosto muito dele, que é o padre Haroldo, o padre Haroldo, me fugiu o pensamento, porque na mesma hora eu pensei no padre Valdir, eu falei, eu gosto mais do padre Valdir também, aí eu fiz confusão com o nome do padre Haroldo, que é um homem muito de Deus também, como o padre Valdir. Então eu aprendi a amar muito essa comunidade. A Milu já conhece ela há muitos anos. Nós estamos aqui hoje para partilhar a palavra de Deus, uma palavra poderosa, e o tema que nós vamos trabalhar hoje será que o discípulo não é maior do que o mestre. Eu quero dizer para você, meus irmãos, eu vou pedir vocês que repetem uma coisa e, por favor, vocês repetem comigo. Fala assim: você, Tony, se não viver aquilo que você prega, você está lascado. Não tenta enganar a Deus, porque de Deus ninguém se zomba. Deus colocou isso no meu coração, meus irmãos, e vocês nunca repetem aquilo que as pessoas pedem para repetir, que depois também vocês dão autoridade da gente falar. A palavra de Deus é isso. Se a gente não viver aquilo que a gente prega, de fato nós estamos lascados na presença de Deus, porque muito se prega a palavra de Deus por vaidade, por poder, até na questão financeira. Mas os homens podem até tapear às vezes, mas a Deus ninguém engana. Mesmo assim, aquele que ouve a palavra de Deus também tem um chamado à pregação. Talvez pregar na frente, como eu estou aqui hoje, mas pregar com a vida lá na vida, lá no trabalho, aqui na igreja, aonde é que nós caminhamos, aonde é que Deus nos chama. Nós somos chamados para materializar a palavra de Deus. O que é materializar a palavra de Deus? A Bíblia está aqui. A gente medita a palavra, vê o exemplo dos justos do Antigo Testamento, vê o exemplo de Jesus, do santo do Novo Testamento, e a gente começa a fazer, a imitá-los, e realmente a gente vê que a palavra de Deus dá fruto. É como uma receita. Não tem uma receita de um doce, receita de um biscoito, de um pão, de um prato especial. Eu me lembro uma vez que eu passei a amar a culinária. Então a primeira coisa que eu fiz é comprar um livro de receita dessa grossura, que nos Estados Unidos tem demais. Lá vai terminando bem, porque hoje você acha na internet, já não tem muito mercado para venda. Mas antigamente, quando nós não tínhamos a internet, vendia-se demais livro de receita. E eu nunca tirei uma receita daquele livro e coloquei em prática. Mas se eu tiro, é como um bolo, um doce, que ali está a receita, eu olho, compro os ingredientes, eu vou temperar, eu vou fazer, eu vou assar, cozinhar de acordo com o processo daquilo que eu vou comer e quero fazer, e assim vai materializar. A receita saiu do papel. E às vezes nós não fazemos isso com a palavra de Deus. Aqui tem receita para tudo na vida. Tudo o que você precisa para ser feliz, e aqui está na palavra de Deus. Que nós possamos ser esses cristãos que ouvimos, vivemos e pregamos, para a gente experimentar aquilo que Deus quer fazer em nosso meio, porque caso contrário nós vamos ser frustrados se não andarmos como cristãos sobre a luz da palavra divina. Por isso a gente vai meditar para a gente ver aonde que o Espírito Santo quer nos levar essa noite com esse tema: o discípulo não é maior do que o mestre. Convido você a abrir no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 18 a 25. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 18 a 25. Por falar em receita de bolo, já pensou uma broa de fubá quentinha com um cafezinho? Ou quem não bebe café, um suco de laranja? Desce bonito, né? Mas não adianta deixar a receita ali e não fazer, não adianta nada. Mas temos que tirar a receita do papel. Se o mundo vos odeia, sabei
que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardarem a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vós farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teria pecado, mas agora não há desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também o Pai. Se não tivesse feito entre eles obras, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora os viram e odiaram a mim e ao meu Pai. Mas foi para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Palavra da salvação. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Meus irmãos, se a gente for pensar, por que esse tema, o discípulo não é maior do que o mestre? Talvez poderíamos nós, com a nossa miséria humana, pensar assim: será que tem alguém no meio de nós que está querendo ser maior do que Deus? Não é dentro desse contexto, é do contexto: se as coisas para Jesus Cristo já não foi fácil, também aqueles que são de Jesus também não serão. O que o Senhor quer nos dizer dentro do contexto, do pretexto da palavra de Deus hoje para nós é isso: que seguir a Deus nunca foi fácil e nunca será. Por isso que nós não podemos servir um Deus que só vai nos trazer milagre. Ele vai permitir coisas em nossas vidas que outras pessoas que não têm experiência de fé, como nós estamos experimentando a Deus, vão falar assim: como que esse serve a Cristo, diz que Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus, e ele sofre? Não entendeu nada da fé, porque o próprio Jesus experimentou o sofrimento na sua carne, experimentou o sofrimento na alma, experimentou no sofrimento por inteiro. E o próprio Senhor nos garante: se eu venci, vocês também podem vencer. Está em João 16:33, nesse mesmo evangelho. Então este é o contexto para nós seguirmos a Deus. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Agora, será que eu e você temos esforçados ao máximo? Tem uma palavra que identifica muito com essa aqui, que vai dizer no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 39 e 40. Um cego não pode guiar outro cego, ponto de interrogação, porque senão os dois cairão junto na cova, outro ponto de interrogação. O discípulo não será maior do que o mestre, dois pontos, mas todo bom discípulo será igual ao mestre. Meus irmãos, imagina eu e Gessi, ele que sempre me acompanha, a gente faz oração, anda sempre junto, e ele sempre filma as nossas pregações, quando tem oportunidade a minha, dos outros irmãos, está lá na comunidade sempre filmando os eventos, sempre filmando os retiros, e assim por em diante. Então nós viemos lá de Alsto aqui, dirigimos 1 hora nesse busy que está as estradas, nessa hora. Imagina eu, Gessi, saindo de casa, eu cego para dirigir, o Gessi cego também. O que aconteceria? Nós chegaríamos aqui? Não chegaríamos. Então o que Deus quer mostrar na clareza da palavra é isso:
para que nós possamos capacitar com a verdade, para que nós possamos guiar os cegos lá fora, trazer as pessoas que ainda não conseguem enxergar o valor do Evangelho, um Evangelho que tem poder para transformar a nossa história, para virar a paz da nossa vida, para fazer de nós pessoas e pessoas capacitadas para servir a Deus e servir bem. Porque seguir Jesus não basta ter a decisão, eu quero seguir o Senhor, que você vai desanimar na primeira esquina. A melhor coisa para servir a Jesus Cristo é pedir a Ele que você venha manifestar o amor dele em nós, que venha dar a nós sinais, que venha dar a nós prodígios, ter esse desejo na oração, ter essa vontade na oração, pedir ao Senhor e insistir nessa tecla com Deus, para que nós experimentarmos aí assim, depois de uma grande experiência com Deus, entendendo o valor da igreja, entendendo o valor dos documentos dos santos, dos livros dos santos, entendendo o valor da palavra de Deus, fazendo a experiência do batismo do Espírito Santo, no qual o nosso movimento da renovação carismática nos traz. Essa é a experiência que Deus quer fazer com nós, fazer o Espírito Santo que está em nós se mover. Não porque Ele não quer, Ele está desejoso. Você quer ter uma experiência com o Espírito Santo, irmã? Sim ou não? Todos nós queremos, não é verdade? Quanto a gente quer, a gente busca, Ele faz. Precisa de ter o desejo de nossos meios. Porque, nossos irmãos, nós estamos vivendo um cristianismo, às vezes, que é um cristianismo enganador. Nós se relaxamos e Deus quer que nós vamos passar águas mais profundas. Deus quer que nós damos espaço ao Espírito Santo. Deus quer que o Espírito Santo venha com o seu poder sobrenatural agir dentro da nossa miséria, dentro da nossa pequenez. Deus quer fazer isso em nós. Hoje nós estamos aqui tendo uma oportunidade aqui na nossa região de ter grandes encontros com grandes pregadores, homens e mulheres realmente usados por Deus, que transformam a história e o Evangelho transformou a vida dele. Como tivemos esse final de semana, eu não pude estar lá no Ironi, gosto muito dele, mas não tive oportunidade porque eu tive que trabalhar esse final de semana. Mas muitos de nós estão vivendo de encontro em encontros. Nem o Ironi quer isso, muito menos a igreja, muito menos Deus. Nós às vezes se viciamos. Mulheres chegam na sexta-feira, tem que se arrumar mesmo, cabelo, tem que se, isso faz parte, né? É louvável quanto a gente não está cultivando isso no lugar de Deus. Mas vai de encontro em encontro, mas será que estamos dando fruto realmente? Será que nós estamos tendo experiência de Deus? Porque é normal às vezes a gente vir na Santa Missa e depois ter uma partilha de um pão. Você quase não vê, eu fico só observando pessoas falando da experiência que teve com Deus no meio de semana. Não é de milagre, prodígio só não, perseguição, mentira, calúnia, experiência com a palavra, experiência na oração. Quase não vê, gente. Não é lugar ali, nós estamos ali partilhando, não, é lugar. O homem e a mulher de Deus está sempre fazendo experiência, ele não aguenta ficar calado. Isso está sempre procurando pessoas que estão no mesmo patamar espiritual para falar das experiências que está tendo com Deus, aquilo que está experimentando no Senhor. Mas nós vamos fazer melhor, vamos meditar com nós mesmos se isso tem acontecido em nossas vidas, se temos partilhado, porque se não temos partilhado, porque também não temos semeado, se não temos semeado, não temos colhido. E Deus quer que a palavra do Senhor sai do papel em nossa vida, sai do papel, um grande doce no nome de Jesus na nossa vida, para que a palavra de Deus venha flutuar em nós. Meus irmãos, isto é muito sério, é um chamado para nós. O Ironi Sudário, o Padre Rogers, tantos outros homens e mulheres de Deus, Deus tem capacitado eles poderosamente, mas o mesmo Espírito que usa eles quer nos usar para pregar, para cantar, para falar de Deus, para testemunhar, para viver o céu aqui na terra. Não podemos viver somente de encontros, não podemos somente viver de grupo de oração, não podemos somente viver da missa, mas colocar isso tudo dando vida e fruto em nossa vida. Não é fácil, não é fácil. Eu tenho 12 anos que eu prego a palavra de Deus, nunca desanimei, espero não desanimar até a minha morte.
Mas não é fácil. Eu estou aqui hoje, eu trabalhei 4 dias dobrado, não gosto de fazer isso, mas tive que fazer, estou num novo emprego, eu tenho que fazer, estou precisando de dinheiro, estou precisando de acertar algumas contas, então estou trabalhando duro. Eu dormi essa noite 3h30. Na hora que eu acordei, eu falei assim, será que eu vou lá em Rockland hoje? Meu irmão, trabalhei parecendo que eu tinha dormido 20 horas direto. Confiando na oração, no poder da oração. Estou aqui na miséria de Deus, com 3h30 de sono. Sendo que eu fui 4 dias trabalhando 12, 14, 16 horas. Eu tive que encarar isso que eles precisaram de mim. Mas estou aqui firme. A caminhada não é fácil. Quantas vezes preguei doente, quantas vezes eu fui para a igreja doente. Há pouco tempo fui chamado para pregar no seminário, os irmãos estavam até lá. Tinha gente daqui também no seminário. Até esqueci o olho que eu estou, tem esse problema aqui, né? Aqui no... eu fui para o seminário em Samberville com o olho todo inchado. Tinha todo motivo para não ir. Eu falei, não, eu vou. Mesmo enfermo, eu sou um guerreiro. Está na palavra de Deus e aproprio disso. Quando eu cheguei lá, eu precisava disso aqui estourar, eu não estava totalmente sarado, mas muitos dias pelejando que isso estourasse, tomando remédio, não adiantava. E eu fui para ali desacreditado que ia acontecer, e de repente, estourou. Aquele pulso que estava preso precisou de ser solto. Por quê? Porque eu coloquei primeiro as coisas de Deus. E se nunca eu tivesse curado, eu estava lá a mesma coisa, porque não é fácil. E Deus, no momento que eu descobri que não é fácil, eu tenho que buscar força no Espírito Santo para me levantar e caminhar em Deus, para que nós possamos ser vencidos. O que me chama a atenção, que Deus é tão ousado e quer que nós sejamos tão ousados em Cristo, que Ele vai dizer, se nós voltar uma página da Bíblia, no Evangelho de João 14, 12, que nós ainda podemos fazer mais milagres e prodígios que o próprio Jesus Cristo. Olha como o Senhor nos encoraja, olha como é capaz do Espírito Santo pegar você e eu, sem capacidade de fazer nada, e transformar as nossas vidas. Poder fazer milagre até maior do que Jesus. É da palavra de Deus, é a palavra que nos garante isso. Isso, meus irmãos, é de exortação para nós essa noite, para que nós possamos levantar e dar oportunidade a Deus para que o Evangelho seja vivo em nossa vida. Vamos pedir a esse Deus uma unção do Espírito Santo para que nós possamos transformar isso em realidade. Pedir a Deus, eu quero que você nesse momento seja ousado. Sei que muitos de nós precisam de cura, meu irmão, minha irmã, talvez você está pensando assim, você está falando isso, pregador, porque você não está na minha situação. Se eu fosse falar com você que eu tenho passado nesses 4 últimos anos, se não fosse para a força do poder do Espírito Santo, eu não estaria aqui. Eu não quero dizer que eu sou melhor, tenho certeza que eu sou pior, maior pecadores que vocês, mas tenho sede de Deus, tenho certeza que vocês têm também. E através dessa sede que nós temos de Deus, quando nós temos vontade de procurar, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos, às vezes, impactados com certa situação, mas de qualquer forma nós somos sedentos de Deus. Tanto é, se não fosse assim, nós não estaríamos com a vida dentro da igreja, nós não estaríamos aqui hoje nesse grupo da renovação carismática, católica, buscando milagre, buscando prodígio, querendo experimentar esse Espírito Santo. E hoje Deus, na simplicidade sua, na simplicidade nossa, Ele quer que eu e você sejam usados na presença do Espírito Santo. Pedir esse Espírito Santo aquilo que você está tanto necessitado, mas falar com Deus, Senhor, venha fazer de mim também, eu um pobre pecador, venha fazer de mim as tuas vontades. Tem que ter o desejo de servir a Deus. Se você tem um desejo, pede isso, Espírito Santo, nesse momento de oração. Senhor, fortalece meus dons. Você que pensa assim, eu não sirvo para nada, eu não tenho condições de nada, realmente você não tem nem eu. E se eu estou aqui, é pela graça do Espírito Santo. Se você está aqui hoje, é pela graça do Espírito Santo. Como diz o profeta Jeremias, no capítulo 20, no versículo 7, Senhor, Tu me seduziste e eu deixei Tu me seduzir. Nós somos seduzidos pelo Espírito Santo, meus irmãos, para caminhar com Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje falando com você, venha me dar essa oportunidade, para que eu possa agir na sua vida e transformar a sua história. Deus quer fazer de você uma Maria dentro da sua casa, Deus quer fazer de você uma Ruth, Deus quer fazer de você, meu irmão, um Paulo, um
Pedro, porque o poder que Deus deu a ele quer dar a nós. Isso que nós vamos fazer nesse momento de oração, te pedir a Ti, Jesus, que derrama sobre nós através dessa canção e nesse momento de oração, para que nós possamos fortalecer, Jesus, quantas